Bom dia, meu nome é Júlio César. Eu estou aqui para fazer um agradecimento ao Moré André Klein Rosa por estar hoje no grupo dele, por ele ter feito tanta coisa que tem me ajudado. E eu quero agradecer, inclusive, de ter feito o mapa cabalístico feito pelo Moré André Klein Rosa. Quero agradecê-lo por ele ter me ajudado. Quero agradecer a Deus por hoje estar trilhando o caminho da Torá, do judaísmo, da comunidade de Israel. Agradeço imensamente ao nosso Deus, Criador Todo-Poderoso, e convido vocês a seguirem o Moré André Klein Rosa, que muito pode fazer por vocês. Tenham todos um bom dia. Meu grande abraço. Aqui a gente vai falar sobre as reencarnações do rei Shilomon. O rei Shilomon, ele teve algumas reencarnações, e a gente vai ver que foram 4. Por que a gente vai fazer essa análise novamente? A gente já tem essa aula no canal. A gente vai fazer essa análise justamente por conta de que a gente vai avançar mais um pouco nos sodotes da Torá, e a gente também vai perceber novas nuances. E é lógico que todo o texto tem que ser lido e relido várias vezes para que os alunos possam, em cada momento, absorver aquela situação para dentro de si. Então, para que ele possa entender plenamente. Às vezes você vê um shiur, vê um segundo shiur, e pode até ver mesmo o shiur de uma outra forma. Mas você vai ter que entender até que isso crie massa dentro da sua alma, e que isso possa gerar em você uma certeza absoluta. A certeza absoluta sobre essas questões reencarnatórias da Torá vai criar na gente um aspecto de entendimento sobre a nossa própria vida. E nós vamos poder analisar a nossa vida através do espelho das almas, preste atenção, das almas que tiveram experiências dentro da Torá. E isso vai ser muito bonito. Então vamos começar aqui. O rei Shilomon era filho do rei Davi e herdou o trono, e reinou especialmente em Israel durante 40 anos, dos 12 anos até os 52. Uma das suas virtudes mais destacadas foi a sua famosa sabedoria, o que levou a visitá-lo, né? Reis e rainhas, como a rainha de Sabá, só para aproveitar da sua sabedoria e aprender com ele. Além do mais, nossos sábios esclarecem que o rei Shilomon era um especialista na língua dos animais terrestres, de pássaros e plantas, conforme vai ser indicado lá no Taná. Com o tempo, essa sabedoria ela se tornou o principal obstáculo e o motivo da sua queda. Veja, a própria sabedoria que o Shilomon tinha, né, a gente está ainda aqui no nível peixe, é lógico, a gente sabe que o Taná ele não tem o peso da Torá.
O Taná, ele é destacado, a Torá ela é destacada por conta de que Moshe era um grande profeta, e profeta não é aquilo que nós entendemos, e que ele trouxe a clarificação através de um código, de um processo espiritual muito profundo. O Taná já vai ser passado através do espelho, de Neviins, profetas, também de Rahamins, e das próprias histórias que aconteceram no decorrer do povo de Israel. E aí diz, no entanto, com o tempo, essa sabedoria tornou-se o principal obstáculo e o motivo da sua queda. O rei Shilomo ergueu o primeiro templo, cuja construção demorou 7 anos e meio. E com isso, finalmente cumpriu a profecia e o desejo do povo de Israel para construir uma casa para Deus em Jerusalém. Na mesma noite que terminou a inauguração do templo, e ela foi realizado seu casamento com a filha do faraó, o rei do Egito. Uma união que foi criticada no céu e na terra. Nos 2 estágios foi criticado. Com isso, começou a sua descida para todos os aspectos. Observe que nesse casamento aqui, né, que ele teve com a filha do faraó, não é? Ele foi através das vias do coração e da certeza do que ele tinha no que ele estava fazendo. Então, como a gente vai ver abaixo, é algo que a Torá não aceita. Com esse casamento, através de uma conversão apenas por interesse por parte da filha do faraó, ele deu um mau exemplo para todos os jovens e também para ela, né? Ela não estava interessada pela Torá, ela não estava interessada em entender a Torá pela unidade de almas ou no serviço da casa de Deus. Fato que foi provado quando, em sua noite de casamento, ela cobriu as janelas do quarto real com tecidos pretos, em que foram costurados muitos diamantes que causaram a ilusão que ainda era noite. E as estrelas estavam brilhando. No dia seguinte, o horário seria atrasado ao sacrificar o Corban Tamid, que é um cordeiro que é abatido de manhã e à tarde em datas especiais. E esse cordeiro era oferecido todas as manhãs. Além disso, a filha do faraó trouxe a sua idolatria ao palácio real e ao rei Shilomo. Ele não a impediu. Veja, aqui ela trouxe a sua idolatria, entrou dentro da Torá, um ambiente sagrado, né, o palácio real do rei Shilomo, e ele não impediu essa idolatria. Você não concordar é uma coisa. Você pode ter na tua casa idolatria e não concordar. Você não impedir é outra coisa. Então a não concordância, quando está no seu poder mudar isso, veja, ele era o rei Shilomo, ele era dono do palácio, então ele não impediu. Esses fatos causaram que a inauguração do Beit HaMikdash começou com o pé esquerdo, como disse o profeta Eremiarro, que profetizou em nome de Deus a destruição do templo, dizendo: estou decepcionado deste templo desde o dia em que ele foi construído. Vamos ver aqui, Jeremias 32, 31. Essa cidade despertou a minha ira, esse templo, não é? Minha ira e o meu furor desde o dia em que foi construída até hoje. Que seja removida da minha vista, né? Que saia de frente do meu rosto, tá vendo? A gente está usando os ensinos judaicos para mostrar que aquela casa provocou em Deus muitas iras, né? Muitas revoltas, etc. Não que Deus se revolte ou tenha ira, mas é uma forma da gente entender isso. A sabedoria que o rei Shilomo tinha deu-lhe muita confiança e acreditava que muitas das leis não cabiam a ele. Por exemplo, a Torá ordenou que o rei não pudesse ter muitas mulheres, para que não desvie sua mente e seu coração do serviço a Deus. Mas o rei Shilomo pensou que isso era para uma pessoa normal e não para alguém talentoso como ele.
Portanto, no final, ele se permitiu ter 1000 mulheres, conforme indicado no livro lá de Malahim, Reis 11:3. E ele tinha, segundo lá, 700 esposas e 300 concubinas. Paramos mais uma vez aqui para fazer uma análise do que está sendo falado aqui. E aí também entenderemos qual é a questão envolvida nesse sistema. Muito bem. Nós sabemos que temos 7 sefirotes inferiores, não é? Então 700 está aqui, porque cada uma vai ter uma sefirote, que vai ter outra árvore sefirótica dentro de cada sefirote. Então o total vai dar 100. Então 700 são essas aqui, olha, exatamente. E aqui nós temos 300. Agora, qual é a ideia aqui? A ideia é que tá bom, é isso, mas que isso é interioridade do ser humano. Cada ser humano ele vai ter uma configuração, o que vai se materializar nesse mundo com aspectos que o Eterno vai tratar com essa pessoa. Então, nesse sentido, ao mesmo que está falando de Sefirote, está falando sobre um erro que ele tem aqui nessa relação com esposas e concubinas. Shilomon, pensando isso, muitas delas sendo princesas dos reis vizinhos de Israel, manteriam então a paz em todo o seu país, já que nenhum dos seus sogros declararia guerra. Na verdade, esta estratégia de paz funcionou a nível político, mas não funcionou a nível espiritual, porque o aviso foi finalmente cumprido pela Torá, e o rei Shilomon terminou perdendo o controle de suas esposas. Aqui fica um conselho para aqueles que confiam no poder político. Perceba que essa paz funcionou, porque realmente ele casou com as esposas vizinhas dos seus reis, etc., e fez uma aliança. Enquanto ele tivesse casado com aquela princesa, eles tinham uma aliança, os netos iriam nascer, ali seriam dessas relações, quer dizer, o próprio rei tinha inserido dentro do povo de Israel pessoas que seriam da realeza ali, desse nível do povo de Israel, né, nessa metáfora que a gente está olhando aqui. E viu que isso funcionou no nível físico funcionou, mas no nível espiritual não vai funcionar. Então, porque o aviso foi finalmente cumprido pela Torá, e o rei Salomão termina perdendo o controle sobre suas esposas, fez que com o palácio real tornasse-se um lugar de múltiplos serviços pagãos, de cada um deles para o seu Deus. Isso causou, na história do rei Salomão, no Taná, termina com tal verso tão forte que é quase difícil de imaginar que um Ram ele possa passar por isso. E as esposas do rei Shalom desviou seu coração em direção à idolatria. Perceba, o fato aqui que vai seguir, né, que nossos sábios esclarecem, sabendo que o rei, ele mesmo não cometeu idolatria, mas ao permitir suas esposas o realizassem e não censurá-las, considerou-se como ele mesmo tivesse feito. Aqui o castigo por isso é por permitir ou se agregar ou ficar no local com pessoas que cometem idolatria ou deixar essas pessoas entrarem na sua casa, isso para a pessoa que realmente serve ao único Deus, não é? Vai gerar aqui depois uma morte por sequilar, que é apedrejamento. Então esse primeiro erro aqui ele cometeu. Percebam que ele não fez idolatria, mas ele estava no meio de pessoas que faziam idolatria. Ele não se importou em proteger o templo sagrado, não se preocupou em estar oferecendo lá em cima, na verdade, o Corban Tamid, que é o Corban que é oferecido 2 vezes ao dia, lembra muito a palavra Talmid, né? Discípulo, aluno, ou seja, não se preocupou em quebrar o dia e a noite estudando a Torá. A preocupação dele não era essa.
mas era de proteger o povo de Israel, manter ali ligações políticas, ligações, sabe, entre esses aspectos. Então veja, na verdade, não podemos contar com nada disso. Pode dar certo, realmente você pode falar que no nível físico vai dar certo, mas não no nível espiritual. Na segunda proibição da Torá, era que o rei não pode ser obcecado por dinheiro, ouro ou diamante. Esta lei também o rei Shilomon, ele transgrediu, encheu as ruas de Jerusalém de riquezas. No entanto, ele acabou despedaçando tudo, que no final ele teve que impor um pagamento a cada habitante que gostariam de ir à casa de Deus, como imposto. Este erro é que causou a rebelião de Jeroboão ben Nevat, ou Jeroboão, que dividiu a terra de Israel em guerra. E aí ele acaba fazendo a divisão do erro da divisão do reino de Israel. Veja, ele gastou muito, tinha muito, ensinou a riqueza às pessoas, extravagâncias e etc. E depois teve que cobrar para visitarem a casa do Eterno, para que eles pudessem ir na casa do Eterno, para manter essa extravagância. E no final isso causou, através de Jeroboão, ben Nevat, a divisão do reino de Israel. A terceira advertência, porque todos esses são mandamentos de Torá, é que a Torá, né, e o rei não pode ter muitos cavalos, é que o rei não pode ter muitos cavalos egípcios, para não manter contato com o país que haviam escravizados, já que isso pode fazer com que voltemos para lá. Também o rei Shilomon desobedeceu essa lei, a tal ponto que a sua carruagem real foi carregada por cavalos egípcios, bem como a sua cavalaria. Tudo isso irritou Deus, né, Hashem, com o rei Shilomon. Hashem, ele ficou extremamente aborrecido com Shilomon. Então, por quê? Ele já estava quebrando 3 leis da Torá. Absolutamente, já um rei de Israel, que tinha um conhecimento que ele tinha, ele achava que aquelas leis não serviam para ele. E então, tudo isso irritou Hashem, que vai brigar com ele, não é? Vai falar com ele, Malahim 11, 9 e 10, vamos ver. E eles serão informados, é porque eles abandonaram o Eterno seu Deus, que libertou da terra do Egito, eles abraçaram outros deuses e adoraram e serviram. Portanto, Deus trouxe toda essa calamidade sobre eles. Quem trouxe foi o Eterno. No final de 20 anos, durante o qual Salomão construiu 2 edifícios, a casa de Deus e o palácio real. Muito bem. Então, Deus trouxe todo esse problema sobre ele, justamente porque ele já estava quebrando a Torá e muito. O Criador ficou, então, irado com ele. O rei Shilomon, irado, construiu o templo e fez muitos sacrifícios. Veja, o rei Shilomon, ele construiu o templo e fez muitos sacrifícios, o que talvez tenha feito sentir que com isso ele cumpriu o que o Criador ordenou e que isso compensaria seus erros. Agora, o que acontece em Devarim 10:17, vamos olhar aqui, é o seguinte: pois o seu Deus Adonai é o Deus Supremo, é o Senhor Supremo, o grande e poderoso, o terrível Deus que não mostra favor, ele não vai mostrar favor para quem está errado. Ele não vai mostrar favor para você que quebra essa Torá. Ele não vai mostrar favor para você que não estuda essa Torá muito sério. E não aceita suborno. Se você pecou, se você quebrar a Torá, aí você... Né? Que Adonai Elohim, Hu Elehei, Ha Elohim, Ve Adonai, Ha Adonim, Rael Hagadol. Hagavor, né, ou seja, Gevurá, ele é grande, e também ele usa Gevurá, Verá Norá, Asher Lo Issa, Penis, Lo Ikar, Sherad. Então veja,
Não brinque com a chama. Não brinque. A gente está falando aqui do rei Shilomo. Muito bem. Então, ele mesmo que ele tenha feito a construção, o palácio, tenha feito muitos sacrifícios, Deus não aceitou o quê? Não aceitou que ele não tivesse mudado ainda internamente. Mas não foi assim. O mesmo que levantou o templo foi o mesmo que causou a sua destruição, 410 anos depois. Não apenas no aspecto espiritual, já que o principal motivo foi a idolatria que inundou Israel e cuja semente germinou com as esposas do rei Shilomo, mas também no aspecto físico, já que o destruidor Nabucodonosor, era descendente da rainha de Sabá. Mas também no aspecto físico, já que o destruidor, preste atenção, o destruidor era Nabucodonosor, que era Nabucodonosor, ele era descendente da mesma rainha de Sabá que foi lá estudar a Torá com ele. Ela foi para Jerusalém conhecer a sabedoria de Shilomo e voltou grávida dele para a nação. Isso está lá no Shalshelet HaKabbalah 44. Então veja, aqui houve uma quebra de Torá. E aqui houve a semente que depois era o próprio descendente de Shilomo, que voltaria depois como Nabucodonosor. Ou seja, pelo aspecto físico, Nabucodonosor, ele era descendente de judeus. Vamos, portanto, aqui resumir a tarefa de reparação que correspondia à alma do rei Shilomo. Ele casou-se com a filha de Faraó e outros reis idólatras. Todos convertidos por interesse. Qualquer pessoa que se converta querendo ser judeu, querendo cura, querendo isso, querendo por causa de um casamento, por causa de qualquer coisa, não amou o Deus de Israel. É interesse, não pode. Temos que quebrar essa clipá nogá do interesse, do ego de dentro de nós. Ele tinha muitas mulheres, e por isso tinha muito dinheiro, muitos cavalos egípcios, que é proibido pela Torá. Isso vai estar lá em Devarim 17:16, onde há uma proibição de ter muito dinheiro, muitas mulheres e principalmente muitos cavalos. Ele buscou a paz através da assimilação da política. Tá vendo aqui, ó, a política, ele envolveu política com Torá. Não pode. História que nós temos aí não pode. A Torá é uma coisa pura, é algo santo, não pode ter assimilação. Ele não repreendeu suas esposas por cometer idolatria, mesmo que ele não gostasse, não tenha feito, ele permitiu. E ele quis cobrar dinheiro para as pessoas estudarem sobre a Hashem. Para ir para a casa de Deus, para aprender lá, Beit Midrash, o Beit Hamikdash, é uma casa de ensino a rezar a Deus. Então era preciso que a pessoa pagasse. No livro do Gigun Neshamot, no 4060, onde diz que o próprio rei Shilomo, no final da sua vida, estava intrigado e preocupado em saber quem voltaria para reparar, dizendo em seu último livro de Correlete 2:12, eu dediquei a analisar e ver o homem que virá depois do rei. Está lá escrito que ele estava querendo saber em quem ele iria voltar. E queria saber qual seria das suas futuras reencarnações. Então ele sabia que tinha muito que reparar. Nós sabemos o que nós temos que se reparar.
Em verdadeiro Shlomo, Ramele teve que devolver 4 vezes mais, não é? Ele teve que acertar 4 vezes mais tudo o que ele fez, não é? Por isso que ele vai ter 4 reencarnações. Esse é o início da nossa aula.